Pra gente falar uma coisa boa, porque às vezes a gente tem falado tanto com relação aos jogos virtuais, no sentido de serem mal usados, né? No sentido de incentivar a violência, no sentido de deturpar as visões, mas hoje nós vamos falar de coisa boa, coisa que vai ajudar o ser humano, vai ajudar o outro. Conta pra mim, ô Bruno, você como diretor de tecnologia, como é que foi a criação disso? Como é que foi esse processo aí? Conta um pouquinho pra gente. Essa ideia chegou para mim através da Patrícia e do Wellington, que são os nossos sócios. Sim. Eles queriam tentar pegar essa parte dos jogos digitais para poder transformar isso em uma ferramenta para ajudar na reabilitação de pessoas com algum tipo de problema motor. Então, aí foi um desafio a gente achar uma plataforma interessante, achar um sensor que pudesse captar o movimento de cada paciente para transformar isso em como se fosse uma calibração de joystick para que ele pudesse interagir com os jogos usando o mínimo de movimento que eles têm. Então, se a pessoa tem pouco movimento... Dentro da limitação dele. Isso. Ou muito movimento, ela vai conseguir julgar da forma como ele tem esse movimento dele, né? Patrícia, então continua aí, porque ele contou que veio de vocês também essa unidade aí. Você chegou a ter, tem pessoas na família, pessoas com essas questões neuromotoras, daí que surgiu essa ideia, vamos trabalhar com isso, que eu acho que isso vai... Como é que surgiu isso? Surgiu porque eu fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado na engenharia. Sim. E eu tive um pouco mais de intimidade com a ferramenta da engenharia. E aí eu fiquei aguçando os engenheiros, olha, isso é muito próximo de auxiliar os meus pacientes. Que eu percebo que existe um buraco bem grande. O que acontece? A pessoa era completamente funcional, acontece alguma alteração neuromotora, e fica um buraco imenso, ela tem movimento, mas esse movimento não permite que vire uma função. Eu, como terapeuta ocupacional, percebia isso muito próximo, né? Então eu gostaria que eles voltassem a se alimentar sozinhos. Sim. Eles têm movimento, mas não é o proporcional a partir de um bife, por exemplo. Então eu percebi que o jogo virtual ele poderia entrar nesse buraco. Existe um movimento, ele precisa ser implementado, senão ele vai ser esquecido. Sim. Esse é o grande problema. Ele precisa, além de ser né, de dar uma permanência a esse potencial, a gente precisa implementá-lo. E aí, eu, conversando com os engenheiros, eu percebi que essa ferramenta poderia ser usada dessa maneira. Entendi. Aí eu pergunto para você, Aline, como fisioterapeuta, os benefícios de ter aí essa questão do jogo virtual, né? Porque é algo que chama atenção, né? A tecnologia hoje, ela está atraindo todo mundo, inclusive pessoas que têm dificuldades motoras. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse auxílio aí na fisioterapia. Sim. Eu acho que é importante, a gente começa a entender a importância dos jogos virtuais, né? Da realidade virtual, no processo de reabilitação desses pacientes, a partir do momento que a gente entende que um componente muito importante da reabilitação é a parte de repetição de tarefa. Então, por exemplo, essa repetição ela vai gerar uma questão de neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de se reorganizar logo após uma lesão. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um AVE, que é o derrame, né? Sim. Ou uma criança que tem paralisia cerebral. Certo. Essa área lesada do cérebro, ela perde a sua função, ela não regenera. Então, a neuroplasticidade é a capacidade das áreas intactas, que não foram lesadas, assumir a função dessas áreas que foram lesionadas. Seria, né? normalmente então, a gente tem aquelas conexões neurais nossas. Exatamente. E aí você bloqueia aquela conexão, perde. Você vai criar uma nova com isso. Eu vou usar as que não foram lesionadas, as que estão intactas, para assumir a função dessas áreas com a maior eficiência possível, né? Não é 100% de eficiência em alguns casos, mas a gente tenta sempre chegar no máximo de eficiência através da repetição. Só que o que acontece? Essa repetição também gera muita
deixa o tratamento chato, né? Então, por exemplo, crianças que estão lá desde 2, 3 meses de idade sendo reabilitadas, chega com 15, 16 anos, já não aguenta mais. Então, fica monótono, fica chato, fica entediante. Então, a reabilitação, o uso dos jogos se mostra como uma ferramenta, um recurso para o terapeuta sair da rotina. Então, exatamente. Então, por exemplo, é muito utilizado, os jogos, ele vem sido, então, considerado um aliado ao processo de reabilitação, ao terapeuta, para que ele ofereça ao paciente, tanto o adulto quanto a criança, um recurso motivacional. Então, ele vai ter essa repetição, mas ele vai ser um ambiente totalmente diferente. O videogame, por exemplo, ele vai dar... igual a Patrícia falou, o paciente vai conseguir fazer algumas atividades que, depois da lesão, pelas sequelas cognitivas, motoras, sensoriais, ele não vai conseguir mais fazer no ambiente real dele. Então, ele oferece essa oportunidade de ele conseguir se engajar novamente numa atividade dentro da condição motora dele, depois da lesão, e num ambiente seguro. Porque, normalmente, nesse tipo de reabilitação, o terapeuta tem que ficar com o paciente ao lado, então é um ambiente mais restrito, é um ambiente mais fechado, com a segurança do terapeuta ao lado. Aqui é a nossa plataforma, eu vou mostrar aqui como que a gente faz a calibração de movimento. Que o paciente, eu vou simular um mínimo de movimento para que isso possa servir de input para o jogo. Imitando, então, um paciente que não tem muito movimento. Ok. Bora lá. Então, aqui tem um login. Eu tenho que sair daqui, porque senão eu vou pegar? Então, vamos. Vem pra cá, que a gente vai assistindo. Então, com o movimento da cabeça, eu escolho com qual mão que eu vou interagir. Então, agora eu vou escolher a minha mão direita. Olha que legal, ele movimentou a cabeça para a direita. Aí, se a pessoa tiver dificuldade... A gente ajuda ela no primeiro momento. Então, ele pode também fazer um movimento rotacional, não precisa ser de flexão. Mostra aqui ela, por favor. Faz os dois movimentos. Ele pode fazer o movimento ou de flexão ou de rotação. Olha, interessante. Aí o sensor já tem a sensibilidade para perceber. Aqui eu estou fazendo o mínimo de movimento, mostrando que tipo de movimento que eu faço. Se puder mostrar a mão dele, porque ele está utilizando a mão direita e aí está movimentando lá. O que aconteceu agora? Agora ele já captou o movimento que eu tenho. Então agora com o movimento que eu coloquei aqui... Já aparece o menu. Já aparece o menu do jogo para poder escolher os jogos todos. Aí deixa eu explicar só um pouquinho, um pouco dos jogos. Qual que foi o objetivo clínico, né? Para que ele não fosse só lúdico e terapêutico também. Então, o primeiro jogo, ele impõe, por exemplo, o goleiro, ele vai mostrar, ele impõe tempo. Então, a pessoa precisa ser ágil. Então, é jogo de futebol. Que tem já um apelo bastante sedutor, né? Isso. Estamos no Brasil. Olha lá. Gente, isso aí é a mão do Bruno. Olha que interessante. Aí a pessoa que tem essa dificuldade, né? Aí pode ir contando enquanto ele tá fazendo. Ele simula a função de um goleiro, o atacante está ali atrás. Gente, que doido! Quando comemora o gol, a plateia... Pro pessoal ver lá? Então agora ele precisa defender a bola amarela. Não, aí tem definido. E tem uma jogadinha cognitiva também, que a bandeira que está ali embaixo escrito cor, define que ele precisa defender a bola vermelha. Olha! E ele está marcando os pontos aqui, ó. Cada bola verde é uma defesa bem sucedida. E quando ele não tenta deixar um passar, aí a bola vai ficar vermelha. Vou tentar a vermelha aqui. Que não seria. A regra, ela vai pela bandeira que aparece embaixo. Então, em cima tem um simulador de placar de LED, que ela tem uma representação de uma palavra azul. Que seria azul. E eu tenho a cor com que azul está escrita. Ora, ele faz uma dificuldade cognitiva também. Ele tem que observar várias coisas. Exatamente. E as bolas vindo e ler, olha que interessante. E tem também quando... Vermelho. Então, aqui tá começando a acelerar um pouquinho mais?
Se ele está sendo muito bem sucedido, aí a bola vai ficando mais rápido. Vai ficando mais rápido. E aqui é o score, né? Quantos pontos que ele está. Amarelo. Olha, amarelo, só que está escrito em azul. Mas e aí? Aí Então, eu tenho aquela bandeira ali embaixo. É a pegadinha. É o que tá. Porque você precisa estar tem bem... palavra ou cor ali embaixo, tá vendo? Agora eu tenho que ir pela palavra. Para azul. Só que eu errei ao trazer. Gostei desse Vamos pro negócio. próximo. A gente tem muito paciente que tem um campo cognitivo preservado, mas tem pouca função. Interessante. Então, para ele é E o tipo cognitivo, às vezes, não é utilizado em toda a sua potência porque ele teve a lesão motora. Entendi. Então, é uma tentativa de equilibrar. Muito legal. Agora você vai mostrar Voltamos para o menu. Sim. Então, o que nós... qual foi o outro objetivo? Ter um apelo também gastronômico. Ai, gente, adorei. Então, eles vão montar uma pizza. Que bacana. Esse é o campeão de escolhas. Todos querem fazer uma pizza. Por quê? Porque além de ter esse apelo, também, né, de gostar, ele leva você para o seu dia a dia. As pessoas cozinham, né? Então, gente, adorei. Queria ter uma faca dessa lá em casa. E como a Aline salientou muito bem... Se puder quando ele mexer, foca bastante a tela, porque tá longe, pessoal. Ver com riqueza de detalhes essa tela tá muito bacana. Olha lá que perfeição. E uma coisa muito interessante que a Aline salientou, para o cérebro, quem está pegando essa faca é a mão do Bruno. Então, por exemplo, Bruno, Oi. Tá, eu vou botar o como bacon é que na você pizza. pega? Você tá pegando ali. Só de você colocar a mão em cima, é como se você estivesse pegando? Isso, aqui a mecânica, a gente trabalha um pouco a resistência muscular, porque a pessoa precisa ficar com o cursor parado um tempinho. Enquanto a bolinha... então tem que sustentar ali. Isso. Então aí a gente já está trabalhando uma relação motora muito importante. E se você colocar o rolo lá para rolar o camarão? Não, esse rolo, por enquanto, ele é só de figurante. Olha como... Olha só, vai descascar esse camarão em segundos. A gente não consegue isso, né? Olha lá, que beleza. Oh, meu Deus, tirou tudo. Que interessante. Pode ir para o próximo? Pode. Não, pelo menos põe sua pizza para assar, que aí... meu Deus, olha lá, gente, que bacana, que bacana. Foi para o forno. Dá para focar mais na tela? Isso. E agora a pizza vai ficar pronta. Que bacana! Foi a pizza que eu montei. Olha. O relógio até tremeu lá, filho. Foi. Tipo, já deu horário para comer. Senão ele queima a pizza. Aí tem que encostar no relógio para parar também? Não, aí ele tem que tirar rápido para o relógio não ficar nervosinho. Que bacana, que interessante, muito interessante. Aí volta para o menu e nesse a gente já trabalha uma outra capacidade muito interessante, que é a de... você conseguir, por exemplo, rebater uma bola. Sim. Aqui, o que acontece, né? A mão dele virou uma mira para ele proteger a nave espacial dele. Tá. E quando ela já está com 2 auréolas verdes, significa que ele já está na mira. E aí ele faz o movimento e ele dispara o tiro. A mão dele seria esse aqui? Essa mira. Não é a mira. Tá vendo? Esses círculos são o avatar da mão dele. Então, ele vai em cima do meteoro que ele precisa proteger. Porque esse meteoro vai crescendo, bate na nave e estraga a nave. Sim. Então, ele tem que proteger a nave dele. Aí, enquanto ele está procurando a mira, ela é vermelha e branca. Aí ele está movimentando. E ela está vermelha e branca. Quando ele atinge a mira, para sinalizar, ficou verde. Uma pergunta. Tem um mínimo de tempo para eles, ficarem jogando? Chega uma hora que eles ficam exaustos? Não, tem um limite mesmo, que é no máximo 30 minutos. Entendi. Então, a sessão, para ela ser bem sucedida, inicialmente nós trabalhamos os componentes neuromotores para que ele consiga depois ir para o jogo. Que tremendo, que tremendo. Eles não querem levar o jogo para casa, não, gente? A maioria, mas já tem a versão residencial e aí o terapeuta coloca os deveres de casa
vai em casa, bacana, posiciona no melhor que local. bacana. Tem um local que Isso pode a acontecer. possibilidade fica de ele não ser ou atrapalhado ou nem atrapalhar o ritmo da casa. Entende? O Então, ambiente dele. Tem mais um outro também, não é? Tem. Aí nesse outro, que é o arco e flecha, o objetivo foi bimanualidade. Então esse utiliza as duas mãos. Ok. Então o arco, ele direciona, uma mão direciona e a outra solta. Peraí, a mão esquerda... regra, ele é um pouco diferente. Me A explica. regra é a mão fechada da frente, segura o arco. Quando eu fecho a mão de trás, eu puxo a flecha. Que bacana. Quando eu solto a mão de trás, eu solto a flecha. E a direção? A direção, aí você vai mexendo com... A direção é relativa às duas mãos. Não, gente, aqui é desafiador até pra gente que... Esse Se você te colocar aqui, você não vai saber fazer nada. Esse é o jogo mais Tem desafiador certeza? para ele. Esse é bem desafiador. Além de tudo, o tempo dele é um Aí também vai aumentando, à medida que ele vai evoluindo. Esse aí, eles brincam que quando eles já estão quase em alta, que eles vão conseguir jogar esse. Pra liberar, a flecha é com a mão direita? A mão de trás, em relação à da frente. Você pode escolher, né? Porque se o paciente... Não, gente, é muita coisa pra pensar na cabeça também. Isso é mais Por isso complicado. que a gente costuma falar, isso é uma tempestade de estímulo neuronal. Detalhe, que tá correndo o tempo aqui, né? Tá. O tempo... E tem um outro fator muito interessante, agora falando clinicamente, como uma resposta não só para o terapeuta, também para a família e para o paciente, é que depois nós temos gráficos de tempo que ele utilizou cada jogo, qual foi o score, né, quantos pontos ele atingiu e qual a amplitude de movimento. Então a gente consegue perceber que ele realmente inicia numa amplitude bem inferior à que ele finaliza o jogo. Automaticamente, esse caso que ele falou, né? A minha paciente, ela foi executar uma pizza. Sim. Ela é bem... E aí ela esticou o braço, uma coisa que ela, há 2 anos ela nunca tinha feito. Imagino que deve ser um choreiro em alguns momentos, não? Na hora que foi da terapia, a mãe, aquela emoção de você ver a pessoa fazendo algo que não faz há muito tempo. Muito gratificante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.